Então, vamos retornar. Então, deu tempinho para nós pensarmos, né? O que seria, o que vai ser aqui. Né? Então, a grosso modo, como eu dizia antes, a gente olha para cá e faz uma suposição. Primeira suposição. E é a 9. Mas a nossa saída para resolver esse problema é a linha 9 dessa tabela. Ok. Então, se é a linha 9, da forma como ela está, o que vai ser o U? Vai ser o argumento do secante, né? Bom, quem é o argumento da secante? O argumento de uma função é o que está dentro da função, né? Ou seja, o que está aqui dentro a gente chama de argumento, né? Então, quem é o U aqui é o argumento do secante. Então, nesse caso aqui, o meu U é I vezes T. Okay. Então, quem vai ser meu DU? Vai ser meu DU, vai ser I vezes dt. Ok? Tá. Então, o meu U é π vezes t. O meu du é π vezes dt. Tá. Isso aqui ajuda a explicar essa integral, porque se eu vim aqui e coloco o meu du, né, vai ser π vezes dt. Eu vou multiplicar por π, botar 1 sobre π, para eu ter um du aqui. E aí, o que eu faço com a raiz quadrada? O que eu faço com essa raiz quadrada? Ela vai continuar aqui. Né? Ela vai continuar aqui. Então, não me adianta nada. Então, essa suposição aqui não adianta nada. Ou seja, eu não vou conseguir dar nenhuma resposta para o denominador. Tá. Então, temos que fazer uma segunda suposição. Ou seja, nessa suposição não há encaixe. Vou fazer uma segunda suposição. Então, nessa segunda suposição, nós vamos continuar olhando para a 9, porque dá para ver que a 9 pode ter uma saída, porque a 9 tem a tangente ali, né? Mas se a gente olhar a 9 neste sentido, ou seja, se olhar a 9 no sentido daquela flecha, a derivada do U igual a secante ao quadrado, né? Então, saber fazer a derivada, né? Isso é conhecimento prévio, desde o cálculo 1. Bom, se eu olhar no sentido que está posto ali a flecha, né, de vetor, eu sei que a derivada da tangente tem que ser secante. Então, esse pode ser um caminho. Se eu pensar que a derivada da tangente é secante, né, o que acontece? Eu vou, então, derivar o que está dentro da raiz. Né? Se eu vou pegar ali a derivada de 1 mais tangente de π, a derivada de 1 é 0. A derivada de tangente, né, vai ficar quando? Vai ficar secante ao quadrado de π vezes π. Né? Então, a derivada está dentro da raiz dá o denominador, dá o numerador. Então, né, nós temos aqui já um caminho. Tem que estar se desenhando o caminho. Então, nós podemos, a partir dessa suposição, né, dessa discussão inicial, né, supor então que o U é 1 mais tangente de π. Então, aqui nós nos deparamos com uma situação interessante, né? Nem sempre a gente vai olhar para o problema e a resposta.
vai ter que fazer alguma suposição, fazer um teste, verificar. Será que é o que a gente fez aqui? A gente foi, né? Não foi direto. Nem sempre a gente vai ir direto. Nem sempre a gente tem a resposta. A resposta ela vai sendo construída na hora que a gente vai resolvendo o problema. Então, aqui que U é igual a 1 mais tangente π. Tá, então a gente já sabe que o meu U é π secante de π. Com tudo isso, qual é a forma de integração? É pela 9? Não. A forma de integração é a 3. Uma U na π. Claro, por que vai ser uma U na π? Porque quando eu tenho, né, o U como tangente de π, né, eu estou escrevendo aquela raiz como sendo o quê? Uma potência de 1 meio. E, na verdade, escrever uma potência num denominador de 1 meio é a mesma coisa que colocar tudo na mesma linha, ou seja, colocar tudo na mesma linha e fazer esse meio ser uma potência negativa, né? Porque ele é um denominador. Então, agora, o que eu tenho? O meu, isso aqui. Tá? Isso aqui é o U. Então, isso aqui com isso aqui é o DU. Mas para ser um DU completo, eu preciso multiplicar por π, né? Aqui eu tenho π. Eu não tenho só secante ao quadrado vezes dt. Tem secante ao quadrado vezes dt. Tem que ter um π. Então eu vou multiplicar lá fora por 1 sobre π. Né? Dessa maneira, né? Temos 1 sobre π vezes π. E aí o que acontece? Então, o U é 1 mais tangente de πt. O DU é secante ao quadrado de πt. Tá? E aí, então, o que a gente faz? A gente reescreve, né? Colocando no lugar do 1 mais tangente, o U, no lugar do π secante ao quadrado, o DU, né? Ou seja, no lugar de toda essa parafernália aqui, eu vou escrever quem? U. No lugar de tudo isso aqui, eu escrevi quem? U. E aí, então, eu tenho uma integral de tabela, que é U na π. E aí eu sei integrar U elevado a menos 1 sobre 2, né? Vai ficar menos 1 sobre 2, mais 1, menos 1 sobre 2, mais 1. E aí, fazendo a continha, o que nós temos? Nós temos, então, 2 sobre π, raiz de 1 mais tangente de π. Certo? Então, no lugar do U, eu vou colocar 1 mais tangente de πt, porque é o que foi definido lá no começo. Bom, então, essa aqui é a integral, né? Uma integral que envolve bastante coisa. É importante a gente ver situações como essa, porque a gente vai fazendo uma série de conexões e é importante nesse momento que se faça uma série de conexões, né, com conteúdos que a gente viu no grau A, no semestre passado, porque derivados vocês viram no ano cálculo 1, né? Enfim, então está resolvido. Bom, algumas outras identidades trigonométricas importantes. Aqui nós temos 4 identidades trigonométricas bem importantes que surgem, tá? Que é a primeira, que é a chamada relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Se vocês devem ter visto em cálculo 0, né? Na verdade, do ensino médio, né? Essas 4 relações são do ensino médio. Mas pelo menos quando eu dei cálculo 0, eu falei um pouquinho de todas, principalmente da primeira. Tá?
Então, ela é uma relação bem importante que vocês certamente vão ser cobrados em algum momento em outra disciplina e elas surgem. Na pré-aula de vocês tinham algo parecido com isso, né? Na pré-aula, eu coloquei várias funções trigonométricas. Lá eu trabalhava com, enfim, botava questões envolvendo trigonometria e a última coisa foi uma integral envolvendo uma desse tipo, né? Quem fez a pré-aula, fazendo a pré-aula, levando a sério, não está, vamos dizer assim, né, consciente de tudo que está acontecendo. Bom, isso mesmo, a pré-aula é pré-aula, né? Ou seja, ela é, né, fazendo ela direitinho, assistindo o vídeo, fazendo as... Quando a gente chega aqui já na live, vocês já botaram a mão na massa, já sentiram o gostinho. E isso é bem importante. Bom, então, como resolver uma integral dessas? Você tem cosseno ao cubo. Se você tem cosseno ao cubo, o que você tem? Você pode escrever cosseno vezes cosseno ao quadrado, né? E aí, olhando para a primeira identidade trigonométrica, o que pode acontecer? Eu tenho cosseno ao quadrado. Aí alguém vai dizer, mas a 9 eu também tenho cosseno ao quadrado. Só que a 9 não te traz nenhum ganho, principalmente porque quando eu substituir, né, fizer a substituição aqui, trocar cosseno ao quadrado por essa expressão aqui, eu vou ter uma mudança no argumento, eu vou ter uma mudança no ângulo. E aqui dentro eu vou ter... Aqui eu vou ter 2x e aqui eu vou ter x. Quando a gente está trabalhando com integrais, tá? E aqui na nossa disciplina, especificamente na nossa disciplina, nós nunca vamos ter integrais trigonométricas com argumentos diferentes. O que é isso? Argumento é o que está dentro da função, tá, gente? Então, eu faço seno de 60, o argumento do seno é o 60, tá? Ou sobre 3. Então, eu nunca vou ter funções com argumentos diferentes. Então, eu não vou ter assim, seno 5x vezes o cosseno ao quadrado de 7x. Não. Esse tipo de integral aqui a gente não vai resolver nessa disciplina, né? Ou seja, ela não está no escopo do nosso trabalho. Sempre vai ser com o mesmo argumento. Então, se eu fiz cosseno ao quadrado de 7x, então aqui tem que ser seno de 7x. Tá? Bom, então, por causa disso, a gente não vai usar 9, vai usar a primeira. Ah, mas a primeira, como eu vou usar? Porque tem aquele seno. Que barbaridade. É muito simples. Você tem seno ao quadrado, né, de x, mais cosseno ao quadrado de x. Isso é igual a 1. Você quer o cosseno isolado. Então, vai fazer cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esse cosseno está aqui positivo, ele passa para o outro lado como seno ao quadrado de x, né? Então, ficou cosseno ao quadrado igual a 1 menos seno, né? Muito simples. Assim que se faz. E agora? Agora a gente distribui o cosseno, né? O cosseno, ele vai multiplicar o 1 e virou cosseno. Então, uma vez cosseno dá cosseno. Agora, esse cosseno vai multiplicar o seno ao quadrado. Então, vai ficar cosseno vezes seno ao quadrado. Muito bom. Agora, o que eu tenho? Agora eu tenho uma soma, né? Eu tenho uma subtração. Soma e subtração são a mesma coisa. Então, se eu tenho a integral de uma soma, eu tenho a soma das integrais. Tá? Então, agora dá para resolver.
Então, tá. Muito bom. Então, como eu vou resolver? Bom, aqui eu vou resolver a minha integral de duas maneiras, né? Ou seja, o nosso problema é esse. Eu vou dividir em dois, o problema verde e o problema vermelho. O problema verde é o mais simples, porque a integral do cosseno é seno, isso é simples. Nós vamos perder mais tempo resolvendo a integral vermelha. Né? A integral vermelha, nós temos cosseno vezes seno, então nós temos o seguinte, o nosso seno vai estar ao quadrado. Então, se eu pegar o seno e considerar como u, a derivada do seno é cosseno. Né? Então, ele vai fechar perfeitamente. Né? Então, dá u na P, né? Eu tenho que, se o meu u é seno de x, né? Seno ao quadrado, a minha derivada é cosseno de x dx, então eu tenho cosseno de x dx, e o cosseno de x dx eu vou trocar, né? Eu vou pegar cosseno de x dx e vou trocar isso por u. Da mesma forma que o seno de x eu vou trocar por u, e aí eu tenho uma u na P basiquinha, e vai ficar u na 3 sobre 3. Né? Mas a nossa função, né, o u não é só um seno, né? Ou melhor, o u é um seno, né? É seno ao cubo de x sobre 3. Ok? Então resolvemos a integral vermelha. A integral verde era mais simples. Tá? Então a vermelha era seno ao cubo de x sobre 3 e a verde era seno de x, porque a integral de cosseno a seno. Né? Portanto, então, a integral de cosseno ao cubo de x, né, é seno de x vezes seno ao cubo sobre 3. Menos seno ao cubo sobre 3. Tá? Então, novamente, a gente trabalhou aqui uma série de propriedades, né? Enfim. Bom, tá, vamos brincar um pouquinho. Seja a região limitada pela curva y igual a seno y igual a zero. De 0 a π. Então, eu tenho aqui essa região, né? O seno de 0 a π. Então, começou em 0 até π. A região é limitada pela função seno por y igual a 0. Então, essa região aqui. Né? Essa região aqui. Tá. Muito bom. Então, está aqui a nossa região. Então, o que ele pede? Ele não disse nada aqui. Ó. Se essa região rotaciona completamente em torno do eixo das abscissas, né? Ou seja, ele foi lá e rotacionou em torno do eixo das abscissas, ele me formou, né, esse sólido. Então, ele vai querer o volume. Né? Então, se ele rotaciona, ele vai me formar um sólido. Né? E o sólido tem o quê? Tem volume. Então, como eu vou fazer para calcular o volume desse sólido formado por essa rotação? Bom, isso aqui a gente viu semana passada, semana retrasada. Né? Então, a gente faz isso? Então, a formulação para o cálculo de volume, vocês viram isso há 2 aulas atrás, e dizia o seguinte, que o volume é π vezes a integral de 0 até π de quem? Da função elevado ao quadrado de x. Ah, mas por que é de 0 a π? É sempre de 0 a π? Não, não é sempre de 0 a π. Tá?
É de 0 a π, porque a minha função ela está definida de 0 até π, né? Essa região aqui. Essa região aqui, né? Foi apresentada lá no slide anterior. E essa região, o x dela é limitado de quanto a quanto? De 0 até π. Se fosse 2, seria de 0 até 2. E a função? Que função é essa? A função é essa aqui. É o y igual a seno de x. Então, no lugar do f de x, entrou quem? Entrou o seno de x. Bom, eu sei que nós já tínhamos tratado disso 2 semanas atrás, semana passada, inclusive. Pois bem, então eu tenho que resolver a integral de seno ao quadrado de x. Tá. Para resolver a integral de seno ao quadrado de x, o que nós vamos fazer? Vamos usar uma identidade trigonométrica. Tá. Qual? Bom, como eu já apresentei para você, certamente, né, vocês vão pelo vício que eu apresentei anteriormente na primeira. Ah, mas ele apresentou a primeira, então deve ser a primeira. E, então tá. Então, será que é a primeira? Vou pegar a primeira. Vou pegar a primeira. Eu vou colocar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, eu vou cair no problema de cosseno ao quadrado de x. Como é que eu vou resolver o cosseno ao quadrado de x? De novo pela primeira, aí eu caio na seno ao quadrado de x. Então, cai num loop, né? Então, não é a primeira. Tem que ser outra. Tem outro envolvendo seno e ao quadrado? Tem. A número 8. Então, o que é número 8? O que a número 8 apresenta? Ela vai apresentar, né, 1 menos cosseno de 2x sobre 2, né? Bom. Muito bom. É 8. No lugar de seno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Ok, então e agora o que a gente faz? A gente pode, então, escrever, né, aquela fração nesse formato, né? Eu tenho 1 menos cosseno dividido por 2. Então vai ficar 1 sobre 2 e 1 meio vezes cosseno de 2x, né? É a mesma coisa. Então, isso aqui pode ser reescrito dessa forma aqui, né? Que bom. Então, se eu posso reescrever isso como uma soma, eu vou ter a integral da soma, né? Aí alguém já deve estar palpitando, mas de onde é que foi parar o meio que estava aqui na frente? Esse 1 meio já multiplicou π. Então, quanto é que fica 1 meio vezes π? Vai ficar 1 vezes π. 2 vezes 1, 2. Então, já ficou aqui. Da mesma maneira, esse menos 1 meio já multiplicou, então ficou menos π sobre 2. Bom, e aí agora, resolver a integral é simples. Então, tá. Então, resolver essa integral é simples. A integral de dx é quanto? O que é a integral de dx? A integral de dx é x. E a integral de cosseno de 2x? A integral de cosseno de 2x é 1 meio seno de 2x. E a partir de agora, esse tipo de integral aqui, eu já vou fazer ela, a integral de cosseno de 2x. Né? Isso aqui já vai ser no piloto automático. Integral de cosseno de 2x, né? Já tem que saber que isso aqui vai ser 1 meio.
de seno de 2x. Né? Por quê? Bom, primeiro que vocês já fizeram o questionário anterior e acredito que tenham feito aqueles exercícios extra. Mas pelo aquele questionário anterior, vocês já devem ter, né, se dado conta que aqui é 1, o U é igual a 2x, o meu DU é 2, então aqui vai vir um 2, e aqui fora vai vir um 1/2. Tá? Então, cosseno de 2x, integral de cosseno de 2x vezes 2dx, é o seno de 2x vezes 1/2, né? Que foi o que a gente fez semana passada e da qual vocês fizeram o questionário, o questionário 12, né? E então tudo vai se acumulando, né? Então tem que fazer as coisas, senão o bicho pega. Então o que acontece? Como é que fica? Meios, aqui é x, o x varia de 0 a π. Vai ficar π menos 0, menos, e ficou π quartos, ficou 1 vezes π e 2 vezes 2, né? Então ficou π quartos. Vezes o seno de 2x, então vai ficar 2π menos seno de 0, né? Então, agora é resolver o seno. Seno de 2π é... O seno de 2π é 0. E o seno de 0 também é 0. Portanto, ficou π ao quadrado sobre 2, né? Unidades de volume. Esse aqui é 0, esse aqui é 0. 0 menos 0 é 0, vezes π quartos é 0. E vezes π ao quadrado. E aí, então, nós temos esse resultado aqui. Tá? Simples assim. Bom. Agora nós temos a mesma situação. Certo? A mesmíssima situação. Só que em vez de usar a 8, nós vamos usar a 9. E qual o problema aqui? O problema aqui é que eu tenho cosseno ao quadrado de 3x. Né? Se eu tenho cosseno ao quadrado de 3x, na hora que eu for aplicar 9, eu vou ter 1 mais cosseno de 6x. Né? Porque na relação, o que eu verifico? Daqui para cá, quando eu trago para cá, eu tenho o dobro. Né? Então, se aqui eu tenho θ, aqui eu tenho 2θ. Então, se eu tenho 6x, aqui tem que ser 6x. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Da mesma forma, né, sem grandes mistérios, então, da mesma forma, se eu tenho integral de uma soma, eu tenho a soma das integrais. E aí, então, eu tenho a integral de dx é x, e a integral do cosseno de 6x é 1/6 do seno de 6x, né? Ou seja, já foi direto. Aqui o U é 6x, então meu DU é 6dx. Então vou ter que multiplicar aqui por 6 e 1/6 aqui fora. Então ficou 1/6 de seno de 6dx. Muito bom. Então o que aconteceu? Agora é só fazer a continha, né? O que aconteceu? Ficou 1/2 vezes 1/6, ficou 1/12 vezes o seno de 6x. E finalizou-se. Tá? E aí finalizamos. Tem grandes mistérios também. Isso aqui, assim, gente, esse tipo de situação
olhando eu aqui falar, parece muito simples. É simples, eu sei fazer. Ele fez ali, é fácil. Fica aqui e pôr a mão na massa. Eu sempre digo que o triste de cálculo é que não adianta só ficar olhando o professor falar e por melhor que seja o professor, você tem o professor mais melhor do mundo, né? Falando de forma mais errada possível. Né? Ah, professor, aquele professor, né? Só olhando para ele não adianta. Que seja aquele professor lindo, assim, que vocês olham assim, se apaixonam, né? Ah, tem aquele jeito todo especial. Mesmo que ele mostre isso para você, só olhando para o rostinho lindo dele, não vai adiantar. Então tem que pegar a caneta, pegar o lápis, pegar um papel e fazer. Tá? Como eu já sei da premissa inicial que já não funciona, que né, professor lindo, maravilhoso, já não serve para mim, já tem aquele jeitinho todo especial de. Né, também já não serve, então. Né, mais do que nunca vocês vão ter que fazer exercício. Tá? Bom, aqui, sim, isso aqui pode se tornar muito pior, tá? Mas aqui eu estou fazendo da forma eu estou simplificando bastante porque tem muitas coisas aqui que, né, é trabalho desnecessário às vezes. Mas isso daqui é bem importante, né? Eu vejo, já vi problemas de circuitos elétricos que tem essas integrais de seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, aparece bastante. Problemas envolvendo Fourier também aparece bastante. Enfim. Agora nós vamos começar a tratar de um assunto que está relacionado, da qual certamente vocês já se depararam com elas por aí, principalmente na disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, e aqui nessa disciplina também vocês já se depararam com elas, que são as funções trigonométricas inversas. As funções trigonométricas inversas, elas têm por objetivo calcular um ângulo, ou seja, a saída delas é um ângulo. Né? Quando eu coloco, se eu tenho, por exemplo, a função tangente, né? Você vai colocar um x na função tangente e vai obter um y. Quem é o x na função tangente? O x é o ângulo. Né? Você coloca um ângulo na tangente e obtém um y. Se você coloca, vamos pegar uma função famosa, a arco tangente. Você coloca um x na arco tangente, o que a arco tangente retorna? Um ângulo. Ou seja, a arco tangente faz o caminho oposto. Né? Então, ela faz o caminho oposto. Se eu entrar com y, o que vai me retornar arco tangente? O x. Certo? Então, a arco tangente faz o caminho inverso da tangente. Bom, aqui eu comecei então falando da função cosseno. Né? Bom, se eu tenho esse cosseno, esse triângulo clássico aqui, né? O 3, 4, 5. Quanto vale o alfa? Qual o valor do alfa? Do ângulo alfa? Bom, se nós pegarmos a definição do cosseno, né? Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, meu cateto adjacente é 4, meu hipotenusa é 5. Então, o cosseno daquele alfa é 4/5. Tá, mas quanto vale o alfa? Bom, o alfa vai ser, né? O alfa vai ser arco do cosseno de 4/5. Né? Arco do cosseno de 4/5. E o arco do cosseno de 4/5 é aproximadamente 37 graus. Como é que a gente faz isso? Porque eu sei que é 37 graus. Isso aqui é a calculadora que faz pra gente, né? A gente vai lá na calculadora e pede para a calculadora, né? Como a gente pede para a calculadora? Calculadora, ela tem
né? Ela tem aqui a tecla Shift, o Shift, e aqui ela tem a tecla do cosseno, né? Então, se eu aperto no Shift, aperto no cosseno, ele vai aparecer aqui, cosseno na menos 1. Esse cosseno na menos 1 que aparece na calculadora, ele está se referindo a quem? A função arco tangente. Então, se eu fizer digitar, abre parênteses, já vai deixar um parênteses aberto. 4 dividido por 5, der um Enter, ele vai jogar 37 graus. Claro que ele vai jogar mais coisas, né? Mas aproximadamente 37 graus. Tá? Então, a função arco-cosseno, ela me dá um ângulo. E a função arco-tangente? A mesma coisa, também me dá um ângulo. Né? Agora eu vou fazer o cosseno, calcular o beta, pela função arco-tangente. Então, o cateto oposto é 4, o cateto adjacente é 3. Né? Então, 4 sobre 3. Ah, mas antes o adjacente era 4, mas aí nós temos que ver que nós mudamos o ângulo, né? Ora, o meu ângulo é esse. Quem é oposto ao beta? É o 4. Quem é o adjacente ao beta? É o 3. Ah, esse tipo de dúvida aqui, no cálculo 2 já deve ter sanada. Você já deve estar, olhou para cá e falou, o beta está aqui, então 4 é cateto oposto. Fazendo o mesmo procedimento, eu tenho 53 graus. Bom, nós estamos finalizando a segunda live e nesses 20 minutinhos, dê uma olhada nisso que foi feito e tentem calcular alfa e beta, só que agora calculem o alfa por arco